Lucas, capítulo 1, vamos lá? Há muitas coisas para falarmos sobre a humanidade de Jesus Cristo. Esse é um assunto interessante. Eu vou tentar abordar dentro daquelas questões que normalmente nem sempre a gente fala, tá bom? Lucas, capítulo 1, deixa eu olhar aqui, verso 34. Lucas 1, 34. Jesus teve o nascimento pelo Espírito Santo, foi predito que ele teria o Espírito Santo, enfim, há várias. Ele andou movido pelo Espírito Santo. O que nos interessa é que Jesus, na sua humanidade, ele serve-lhe de exemplo e estímulo de que é possível nós, na nossa humanidade, o imitarmos e andarmos semelhantemente a ele, tá bom? Lucas, capítulo 1, verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso sobre o nascimento, a gravidez, na verdade, né? Lembrando que Maria foi a concepção virginal de Jesus, de Maria, e não o nascimento virginal. É a concepção virginal. Essa é a doutrina protestante bíblica retratada. A concepção virginal, tá bom? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A ideia aqui é de, literalmente, ele como é chamado de o segundo Adão, que veio do céu, dele não receber a representatividade de Jesus Cristo, tá bom? Como é que o pecado passa de pai para filho? Representativamente falando. Nós somos seres humanos, se alguém desse... se o nosso presidente lá fosse lá e desse um murro na cara de qualquer outro presidente, declarada a guerra do Brasil contra o outro país. E aí nós nos encontrássemos lá fora e fôssemos presos por causa daquilo que o presidente fez. Na verdade, imediatamente você diria, mas quem fez foi ele, não fui eu. Então, mas ele fez enquanto representante de você. Então, literalmente, o erro de Adão e Eva não passa seminalmente para nós. Isso é doutrina luterana, não tem nada a ver com a gente. Tá? O erro de Adão e Eva passa representativamente até nós. Se nós somos seres humanos, estávamos representados em Adão, automaticamente aquilo que Adão e Eva fizeram é imputado a nós. Aí você vai dizer assim, mas eu não fiz nada de errado. Beleza, mas também não fez nada de certo. Se a gente não aceita a imputação de Adão, não pode também aceitar a imputação de Jesus Cristo. Morra pelos seus próprios pecados. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente não elegeu Adão e Eva como nosso representante, a gente também não elegeu Jesus Cristo como nosso representante. Então, se a gente não aceita um, não deve aceitar o outro também. O argumento é o mesmo, tá? E aí nós teríamos um problema, porque, humanamente falando, se a gente fosse querer pagar os nossos erros, a gente não ia pagar nunca, logo era quinto dos infernos, sem quebra-mola nem nada, e sem possibilidade de sair, tá bom? Então, imputação, é essa a doutrina, isso é muito importante, imputação. Foi imputado o erro de Adão e Eva. Então, por que é dito isso sobre Jesus Cristo? Para que o erro de Adão e Eva não fosse imputado a Jesus Cristo. Essa é a ideia. Ele é nosso representante, mas é o segundo Adão, de maneira que ele vem representando outros. Do mesmo jeito que o primeiro Adão vem representando uns, o segundo Adão também vem representando outros. A ideia é representatividade, tá bom? Muito bem. Então, ele diz aqui, verso 35, é por isso que diz: o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A concepção, então, de Jesus Cristo foi uma concepção miraculosa, por isso também o ente santo, está vendo, que ele não estava representado em Jesus Cristo, e, portanto, em Adão, e, portanto, não foi atribuído a ele pecado de Adão. Que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok.
Então, a primeira coisa que é demonstrado é que o Espírito Santo estaria, já desde a concepção, na vida de Jesus Cristo. Capítulo 2, verso 40, a gente começa a ver as consequências disso. Capítulo 2, verso 40, diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, a meninice de Jesus Cristo, lembrando que a adolescência não é um conceito bíblico. Isso aqui é só um nome que a gente dá para tentar entender o desenvolvimento do ser humano. Mas isso não é um nome bíblico, tá? Então, dizer que... Por quê? Porque a galera vai ficar aí brigando para saber qual que é a adolescência, quando é que sai. Aí tem uns que falam que a adolescência seria dos 12 aos 22, dos 14 aos 30 e não sei quanto... E aí, enfim, há uma briga toda, e a gente nem precisa entrar nessa briga por uma razão muito simples: a Bíblia não fala do conceito de adolescência. A Bíblia fala do conceito de meninice. Aí sim. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando eu vinha ser homem, deixei as coisas de menino. Então, é da meninice para a adultice. Então, você tem adultos meninos. Por quê? Porque a pessoa cresceu e ela ainda age como menino, fala como menino e, como diz uma tradução que nós já estudamos esse tema, raciocina como menino. Tem gente que o raciocínio é de uma criança. Não é de um adolescente, é de uma criança. Então, ou a gente é adulto ou a gente é menino. Só tem esses dois. Não tem adolescência. Tá bom? O conceito de adolescência é um conceito, numa tradução, que é trazida lá, que eu discordo porque não é o texto que aparece lá do livro de Provérbios, que fala daquele que é carente de juízo, que é o Hassaleb. O Hassaleb eu já disse a vocês, que é aqueles dois termos que fala, grita para ouvir o próprio coração, gritar e coração, grita para ouvir o próprio coração. Esse é o Hassaleb, que tem uma tradução, eu não vou falar porque eu não quero ficar falando contra essa corrente, né? Eu sou contra a corrente, óbvio, né? Mas eu não quero dar o nome, porque larga a mão para lá. Mas essa corrente traduz lá como adolescente. Não, esse termo não existe. Adolescente lá, ele está inventando esse termo lá, tá bom? Então, fica tentando imputar conceitos da atualidade à Bíblia, o que é um equívoco, ok? Então, ou a gente é adulto ou é menino. Veja que Paulo reclama, porque pelo tempo, aliás, Paulo não, o autor aos Hebreus, que não é Paulo, reclama que pelo tempo discorrido vocês deveriam ser mestres, não é assim? Paulo também vai criticar as pessoas que, pelo tempo decorrido, já deveriam agir como mestres, mas agem como crianças. O tempo todo a Escritura vai falando, se não é adulto, é criança. É criança no jeito de falar, é criança no jeito de pensar, é criança no jeito de agir. Então, veja que todos nós precisamos abandonar a nossa meninice. Tem muito adulto aí que chega na fase adulta e está querendo agir como menino. Não dá mais, você precisa ser chamado a atenção. É por isso que existe, eu gosto de uma cerimônia. Eu não estou aqui defendendo os judaizantes ou a tentativa de judaizar a igreja, tá bom? Com práticas judaicas que não têm mais essa finalidade como as coisas do Antigo Testamento. Embora a nossa origem seja judaica, nós somos judaicos cristãos, tá bom? Mas, embora isso, apenas para ilustrar esse correto entendimento de que nós mudamos de fase, existe uma cerimônia chamada Barbaracá. É uma cerimônia que existe entre os judeus para falar naquela cerimônia
que o menino que era menino, agora ele vai deixar de ser menino e ele precisa agir agora como homem. Porque o que acontece é que nós temos um misto, onde a pessoa chega na fase adulta e ela quer desfrutar dos direitos de um adulto sem os deveres de um adulto. Aí o cara quer ter uma vida sexual, mas não quer ter trabalho. O cara quer desfrutar da liberdade, mas não quer pagar financeiramente pela liberdade. Aí tá fácil, velho. Aí até eu que sou meio bocó, também queria um negócio como esse. Não. Direitos e deveres obrigatórios. Não é nem eu nem você. Na vida, direitos e deveres andam juntos. Na vida é assim. Então, você quer ser homem? Não é só haja como um, viva como um. Você quer ser uma mulher? Viva como uma. Eu me lembro da Raíssa. Pai, eu quero comprar um carro. Compra, filho. Foi lá, trabalhou certinho, pagou o carro dela e comprou. Aí falou, filho, não esquece agora que tem o IPVA, tá? Tem IPVA? Tem. Não esquece que também tem o seguro do carro. Tem o seguro? Tem. Mas desse jeito eu vou ficar trabalhando só para pagar a conta. Bem-vindo. Você quer só ter o carro de papai e mamãe, usar carro de papai e mamãe e não quer pagar a conta? Até eu, velho. Percebe? As pessoas querem direitos e não querem deveres. Então, isso é meninice. Não tem conceito de adolescência na Bíblia. Tem meninice. Então, você tem muitos adultos que, adultecendo, não adulteceram. Por quê? Porque são meninos. Precisam ser chamados a atenção. Homens e mulheres. Ok? Lucas, então, capítulo 2, verso 40, nesse processo, diz que Jesus Cristo ia se enchendo de sabedoria. Se ele, que era menino, ia se fortalecendo, se enchendo de sabedoria, isso demonstra a cada um de nós a necessidade humana que nós temos de continuar nos enchendo de sabedoria. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Por quê? Salomão começou bem, continuou mais ou menos e terminou péssimo. Para mostrar para mim e para você que sabedoria a gente ganha e sabedoria a gente perde. Não pense você que uma vez cheio do Espírito Santo, sempre cheio do Espírito Santo. Não funciona assim. No céu funcionará porque a nossa postura com o Espírito Santo será permanente. Aliás, no exercício da ciência, observação, mensuração e repetição, é disso que eu estou falando, ela pressupõe que o mundo de amanhã será o mesmo de hoje. Então, a fé necessária para o exercício da ciência é a constância das variáveis. Se não houver constância das variáveis, o exercício do método científico é impossível. Se chegar amanhã, não for nada a ver com hoje, e no outro dia nada a ver com amanhã, e no outro dia, se for completamente diferente, nunca você vai ter uma base para poder estabelecer qualquer tipo de regra para nós. Ou seja, para eu exercer o método científico amanhã, eu tenho que pressupor e acreditar que as variáveis de hoje vão continuar no dia de amanhã. Senão, o método científico é impossível. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta variável da permanência não só do Espírito Santo, isso eu acredito nos crentes, mas da permanência, da postura dos crentes em relação ao Espírito Santo, isso agora eu não acredito não, porque quem tem sabedoria pode perder, só no céu. Então, nós devíamos ter uma postura de precaução, que é da hermenêutica da suspeita, quando a hermenêutica da suspeita é um movimento, que houve na história da interpretação, tanto jurídica quanto teológica, que ela suspeita de tudo. O problema da hermenêutica da suspeita é que ela suspeita de tudo, menos do suspeitador. E até eu, velho. Então, isso é meninice. Tá? A gente tem que suspeitar de tudo, inclusive do suspeitador. Então, veja bem, meu filho, sei lá, estou chutando aqui, meu filho está errado. Será que eu estou pegando no pé do meu filho, velho?
Será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Será que a minha suspeição do meu filho bate? Aí tem muita... Se você exercesse só isso, eu e você, né? A gente já peneiraria muitas das exigências equivocadas que nós fazemos aos filhos, porque a suspeição se confirmaria a respeito do suspeitador. E isso vale para todas as nossas sentimentos, emoções, raciocínios e assim por diante. Ainda mais levando em consideração que o nosso coração, que é pensamento, sentimento e decisão, é desesperadamente corrupto. A gente não pensa direito, não decide direito e não sente direito. Então, quando você sente, a primeira coisa comece a suspeitar do seu sentimento. Quando você pensa, comece a suspeitar do seu raciocínio. E quando você decidir, comece a suspeitar das suas decisões. Se a gente fizesse minimamente isso, eu acho que caminharia melhor para um caminho de adultecimento honesto. Porque Jesus Cristo, que era Jesus Cristo sem ser um ser caído, crescia, se enchia e se fortalecia. Nós precisamos crescer, se encher e se fortalecer. E uma vez fortalecido e continuar fortalecido, então, na verdade, o enchimento do Espírito Santo é como um espinafre do Popeye. Eu não sei se todo mundo assistiu o Popeye, né? Mas ele comia um espinafrezinho lá e ficava musculosão, tarará, só que aquilo ali durava um pouquinho, aí o Brutus ficava tomando pancada, lá, e de repente acabava o efeito do espinafre. Aí o Brutus ia lá e malhava o Popeye. É isso aí. Por quê? Porque o efeito do espinafre espiritual é temporário. É por isso que a Bíblia, quando fala não em Atos, porque Atos é uma descrição, mas nas cartas, lá é uma prescrição, sede enchidos continuamente com o Espírito Santo de Deus. Isso vale para quem? Para todos nós. Quantos de nós não conhecemos pessoas que falam, nossa, o camarada foi uma benção. Hoje, ninguém diz que aquela pessoa foi quem foi. Qualquer um de nós pode ser assim. Não preste atenção na sua vida, não, que a gente vai a ladeira abaixo. Só no céu a nossa postura será de constância automática, sim. Aqui na terra a gente ainda tem altos e baixos. Então, do mesmo jeito que Jesus Cristo se enchia, aí houve uma constância e nunca ele desceu, para nós a gente tem que se encher e pedir, Senhor, eu tenho 15 anos de vida cristã, tem misericórdia. Senhor, eu tenho 20 anos de vida cristã, me ajuda. Senhor, eu tenho 10 anos de casamento, me dá graça. Senhor, eu tenho 25, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda porque isso, se eu vim até aqui, foi na dependência do Teu Espírito, e eu só vou continuar depois daqui, se eu continuar dependente do Seu Espírito. Me ajuda. É assim que funciona. Ok? Muito bem. Lucas, capítulo 2, verso 52, ele repete. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por que eu li esse além daquele anterior? Porque os movimentos, preste bem atenção no que eu vou dizer, tá? Os movimentos iniciais do Espírito Santo na vida de alguém são imperceptíveis. Pastor, de onde você tira isso? Resposta da parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou um pouco de fermento e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, o trabalho de fermentação, ali é Mateus 13, né? As parábolas de Mateus 13 devem ser interpretadas todas juntas, tá bom? Então, naquele contexto ali, a ideia é de que as ações iniciais do Espírito Santo de Deus são imperceptíveis. Na parábola anterior, que é uma citação do Antigo Testamento, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que no início é menor de todas as sementes, e depois virou árvore e se tornou grande, onde gerou sombra e alimento. Então, como é que eu sei se eu estou crescendo e me desenvolvendo? Essa parábola do grão de mostarda mostra
que os efeitos externos do reino de Deus precisam ser de tal maneira visíveis que vai gerar alimento para quem tem fome e sombra para quem está cansado. Então, como é que eu sei se eu estou crescendo? Se tem gente chegando perto de mim, buscando sombra e alimento. Agora, se não tem ninguém chegando perto de mim buscando sombra e alimento, é bem possível que os efeitos externos não estão aparecendo. Mas se existirem, obrigatoriamente eles têm que aparecer. Eu vou repetir, obrigatoriamente eles têm que aparecer. Não é porque a gente quer mostrar, é porque ninguém esconde quem anda com Deus. É impossível. Então, se os efeitos externos são esses, o contraste é que os efeitos internos temporariamente são imperceptíveis. Então, cai fora dessa tentativa impiedosa no meio da igreja de dizer, na verdade, os efeitos do reino de Deus ainda não estão aparecendo em mim, porque eles são sempre imperceptíveis. Não são, não. Jesus crescia em graça, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como é que os homens sabiam que Jesus Cristo estava crescendo? Porque estava vendo, irmão. Porque quando alguém cresce, a gente vê. Você não vê 1 milímetro. Mas quando você vai e volta, você fala, nossa, aqui no fulano, quem tem filho sabe disso, né? Aí encontra o parente, às vezes tem parente longe, aí vai, nossa, seu filho cresceu, aí você fala, nem percebi, mas todo mundo percebeu. É impossível esconder o crescimento de alguém. Não é porque a gente vai tentar inventar, é impossível esconder. Como é que alguém vai perceber? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Como é que eu sei na meninice das pessoas? Pela fala, pelos pensamentos e pelas ações. Então, tem gente que quer ser adulto, ainda eu sou garotão. Não é não, irmão. Para de querer ser garoto, ser homem. Paulo diz, eu abandonei as coisas de menino. Já passou, irmão. Vira homem e vira mulher. É uma nova etapa na nossa vida. Não tem jeito. E se não for, a gente é doente. Simples assim. Então, os efeitos... É muito estranho quando você começa a ver pessoas que querem agir como se fossem garotões espirituais. É muito estranho. Ou garotonas espirituais. Isso é muito esquisito. Isso é uma abominação. Isso é tentar voltar a uma coisa que já passou. Você quer voltar para aquele momento em que eu era menino? Para quê? Para expressar meninice? Isso não tem a menor lógica, isso. Então, tem muitos de nós que sofremos no casamento, relação marido e mulher, pais e filhos, irmãos, qualquer coisa, por causa de meninice. Criancice. Fica lá parecendo... Eu estou tentando segurar as palavras que às vezes dá vontade de falar, mas não dá, velho. Tá? Então, nem vou falar, tá bom, vamos lá. Só cresce e vira homem, tá? Homem e mulher não é a mesma coisa de menino, não é. Homem e mulher é outra coisa. Passou da fase, game over na primeira fase e não volta mais. Nem quero, já passou, não estou mais lá, tá bom? Muito bem. Continuando, vários textos, isso aqui a gente não tem dificuldade, fala que Jesus teve fome, fala que Jesus teve sede, fala que Jesus ficou cansado. Lucas 24, verso 31. Só aproveitando que a gente está em Lucas aqui, né? Lucas 24. As coisas mais profundas do reino dos céus, elas são para adultos espirituais. Por exemplo, Jesus Cristo, que era um adulto espiritual, ele estava na cruz perdoando. Quem? Quem estava matando ele. Significa que perdão é coisa de adulto. Menino não consegue.
Menino perdoa até o outro, ele vira aqui, pegou a bolinha de gude, brigou, perdoou, virou as costas e está brigando de novo. Aí você vê gente na igreja que parece menino. Toda hora. Eu vou perguntar bem simples, eu sou casado também. As nossas dificuldades relacionais, casamento, paternidade, é ou não é que a gente precisa ter o perdão sobre a mesa? Quando a gente não consegue, a meninice vai tomando conta. Você vai dizer, isso significa que as pessoas podem fazer o que quiser conosco? Eu só vou dizer para vocês, nós matamos Jesus Cristo. Você pode falar o que você quiser para mim, nós matamos Jesus Cristo. E ele, que não era menino, na cruz, diz assim, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O nosso grande problema é querer agir baseado nos outros. O cristianismo não é assim, isso é meninice. Eu não sei o que vem de lá, eu sei o que vai sair daqui. Pode vir quente que eu estou fervendo, mas hoje eu estou com vontade de perdoar. Pode bater na cara que eu vou dar outra. Ah, pastor, mas assim os outros vão bater na minha cara. Nós matamos Jesus Cristo, é só isso que eu vou falar para você. Por quê? Porque você pode falar o que você quiser para mim, eu não acredito em perda de salvação, mas não tenta vir me ludibriar com conversinha fiada por causa de erro dos outros. Se for por causa de erro dos outros, nós não ficamos em igreja nenhuma, irmão. Não ficamos em igreja nenhuma, não ficamos em casamento nenhum, não nos relacionamos com ninguém, nem com nossos parentes e nem com a gente mesmo, porque tem dia que a gente fala, nossa, hoje eu estou chato para dedéu, Deus me livre, né? Deus me livre de quem? De mim mesmo, então, exatamente. Aí você vai dizer, mas isso quer dizer que então você está ratificando o abuso no meio da igreja? Não, não estou não. Eu só estou dizendo que eu não sei o que vem de lá, eu sei o que vem daqui. Adulto espiritual começa a cortar a corda. Se Jesus Cristo fosse, para ser adulto espiritual, dependente das nossas reações, não ia sair do lugar, velho. Independente das nossas reações, ele perdoou. E perdão, eu sempre digo isso, que pode tentar sair dessa. Perdão não é só não sentir dor por algo que alguém fez erroneamente contra mim. Perdão não é só isso. Então, tem muita gente na igreja perdoando assim. Não, está perdoado. Eu só não quero mais olhar na sua cara. Porque, afinal de contas, né, pastor? Eu tenho direito. Não tem nada. Quer ver? Aplica a Deus para nós. Geraldo, você está perdoado. Eu só não quero mais conviver com você. Que céu é esse que o perdão está estabelecido, só que a gente não cabe no céu? É isso aqui que muita gente está fazendo na igreja. Você quer fazer? Faz, irmão. Eu não vou obrigar você a fazer nada. Eu só estou dizendo, não tenta me enganar com uma tentativa de demonstração de espiritualidade que é falsa. Porque as pessoas vêm para mim dizendo, pastor, o outro e faz uma lista e depois que você terminar eu vou fazer mais 3 dessa pessoa, irmãos. É isso aí mesmo. Ninguém está dizendo que não é. O que eu estou dizendo eu não sei o que vem de lá, eu sei o que vem daqui. Porque Jesus Cristo ainda disse assim, eu perdoo, vou preparar a morada, manda o Espírito Santo, e ainda diz Hebreus que ele intercede continuamente porque ele tem desejo, vontade, trabalha para que nós moremos junto com ele. E ainda diz assim, tudo que vocês pedirem a Deus em meu nome, eu vou conceder a vocês. Isso tem que ser macho, porque nós matamos Jesus Cristo. Aí a gente pede, Jesus, dá para você me ajudar? Agora, né, velho? Agora que você me matou, agora você vem pedir? Agora que você vem falar comigo, agora? Você tem certeza? Ele faz isso? Tiago diz que ele não impropera os nossos pecados a nós. Pergunta, o que é improperar? Tem em português, mas a gente não usa. Resposta, ele não esfrega na cara os nossos pecados. Tem gente que, por medo dos outros esfregarem na cara seus pecados, não confessam seus pecados. E o erro não está, eu entendo o medo, na confissão. O erro está nas pessoas que estão esfregando na cara quando não deveria. Porque nem Deus faz isso em relação a nós.
Só que, veja bem, não é só confissão. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, Provérbios 28:13, alcançará a misericórdia. Tem que ter confissão e tem que ter deixação. Então não tenta vir com a hipocrisia, só confessando, fazendo a mesma coisa. Tem que deixar. Mas uma vez confessado e deixado, também não vem querer ficar cobrando das pessoas. Por quê? Porque ela já deixou. Veja que interessante. É um erro, essa postura equivocada, às vezes, nossa, na igreja, de ficar esfregando na cara dos outros, leva os outros a uma postura equivocada de falta de liberdade de confissão dos próprios pecados. Por quê? Porque uma vez confessado, a galera vai esfregar na cara os pecados o resto da vida. Quando, biblicamente, nem Deus faz isso conosco. Veja que o assunto do perdão não é para menino, não. O assunto do perdão é para adulto. Tá? Então, eu não consigo sair da ideia de que quem perdoa, preste bem atenção no que eu vou falar, quem perdoa não é só que não sente mais a ferida, isso é hipocrisia, irmão. Quem perdoa tem desejo de conviver junto, trabalha para conviver junto e intercede pelo outro, pela fraqueza do outro, para a gente poder conviver junto. É por isso que eu acredito que boa parte do que a igreja chama de perdão tem nada a ver com perdão, e a igreja não vai viver nunca, nunca, na terra, nunca, se ela continuar com essa postura, ela vai experimentar a plenitude do Espírito. Por quê? Porque ela está perdoando igual a cara dela. Quem perdoa, Jesus, tem desejo de conviver junto, trabalha para conviver junto e ainda ora para que Deus sustente a gente na nossa fraqueza, para que isso não seja impeditivo da gente conviver junto. Agora aplica isso ao perdão que você está exercendo, ou ao perdão que eu estou exercendo. Você trabalha para conviver com o objeto do seu perdão? Você ora a Deus para Deus fortalecer o objeto do seu perdão na sua fraqueza? Você faz de tudo para que haja convívio com essa pessoa? Jesus Cristo diz, eu vou lá preparar a morada para vocês, espero que onde eu esteja, vocês estejam junto comigo. Então eu vou lá preparar, deixo o Espírito Santo e ainda vou interceder por vocês. Então, por isso que não é para menino. Porque tem muita gente que perdoa exatamente como um menino. A pessoa perdoa, mas a bolinha de gude é minha e eu não quero olhar para você. Tem um monte de coisa assim no meio da igreja. Você vai dizer, nossa, pastor, não, só estou falando. Eu não vou produzir uma atmosfera na igreja se a gente não deixar a meninice de lado. É só isso. Faz o que quiser, não tem o que fazer. Agora, só não tenta cobrar do pastor um clima de espiritualidade. Sem isso, para mim, é hipocrisia e eu vou enfiar o dedo na ferida. Eu vou enfiar na sua e você pode enfiar na minha. Porque eu sei o quanto que dói a gente perdoar alguém e trabalhar para conviver com essa pessoa. Eu sei disso. Muito bem, Lucas 24, vejam as minhas mãos, verso 39, os meus pés sou eu mesmo, toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus Cristo de carne e osso. Por que é importante afirmar que Jesus Cristo de carne e osso? João, capítulo 13, verso 21, diz, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. A mesma palavra para perturbar-se é onde traduzida em outros lugares para uma pessoa ansiosa. Jesus Cristo ficou ansioso. Algumas ansiedades não são obrigatoriamente pecaminosas, mas são com certeza perturbadoras. Tá bom? Mateus capítulo 26, verso 38, diz, se quiser só anotar, eu vou seguir, tá bom? A minha alma está profundamente triste, numa outra versão aqui, numa tristeza mortal. Então, Jesus Cristo teve fome, teve sede, Jesus Cristo ficou perturbado,
profundamente entristecido. Isso demonstra que ele sabe as coisas que nós passamos, porque, como nós, ele era plenamente humano. Então, a humanidade de Jesus Cristo vem ensinar coisas para mim e para você. Que tipo de coisas? Abra lá João 8, isso é importante, verso 29. Eu só preciso dizer essas coisas, né? Porque senão a gente fica tentando fantasiar uma vida espiritual, ela não vai acontecer nunca. A gente vai ter que atravessar a barreira da meninice, não tem jeito. Se eu quisesse usar uma outra linguagem, a gente vai ter que ultrapassar a dura mater da meninice, né? Tá bom? Não tem jeito para chegar lá, tá bom? João 8, 29, deixa eu abrir na minha aqui, tem várias, né? Versões, eu estou falando, né? Diz assim: e aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, Jesus Cristo demonstrando, verso 28, quando levantares o Filho do Homem, saberei que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, quando ele fala que ele sempre faz o que lhe agrada, ele faz sempre o que agrada ao Pai. Detalhe: o que agrada ao Pai? Resposta: morre. Jesus Cristo diz: com o maior prazer. Isso não é para menino, não. Se a gente não passar disso aqui, a gente não vai descobrir coisas que é só assim. A gente está lendo Apocalipse, eu não sei se você está entendendo, Apocalipse é aquele trecho do capítulo 7, que é um respiro, pode continuar lendo lá, que a gente termina hoje, né? O capítulo 7. Aquilo é uma demonstração de gente que está sendo lascado pelo Estado, irmão. Sofrendo, o cara está... Por exemplo, tinha gente que era cozido vivo. Tinha gente que a família do cara era morta na frente do pai, por causa da fé do pai. Eu fico imaginando os filhos gritando: pai, pelo amor de Deus, larga esse negócio para lá. E aí ele fala: mas e agora? É para esse tipo de postura que está falando aqui. E Jesus diz: eu faço sempre o que lhe agrada. A quem? Ao Pai. Qual é a vontade do Pai? Morre. João, eu falei 8, 40, deixa eu ver, 29, né? 8, 29, é isso mesmo, né? Aí, no verso 46, ele diz assim, ele fala aquela discussão sobre quem é o Pai e tal, né? Aí, no verso 46, ele diz assim: quem de vocês me convence de algum pecado? Ou seja, no contexto de alguém que sempre faz aquilo que é a vontade do Pai, quem de vocês me convence que eu não estou fazendo o que é a vontade do meu Pai? Resposta: ninguém. Por quê? Porque a vontade do Pai, só Jesus, por isso que ele falou: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Qual é? Fazer a vontade do Pai. Mas eu quero sentar à direita ou à esquerda? Não, irmãos, primeiro a cruz, depois a glória. Vocês estão querendo já o trono. Não. Tem gente que quer o trono na terra. É depois. Agora é a cruz. Então, a gente conhece, quando a gente começa a sair da meninice, pela postura que eu e você tomamos quando a gente perde coisas. Pode anotar isso, irmão. Porque o que eu estou falando com todo o temor do mundo de uma das coisas mais difíceis que existem. Que é, a gente conhece quando a gente está saindo da meninice, quando a gente perde coisas. E a gente não evoca direitos, a gente evoca deveres. Pastor, mas se for assim, é sofrimento à vista. Exatamente. Tem muita gente que quer o cristianismo, mas não quer o sofrimento. Eu não tenho outra coisa para te vender. Cruz e sofrimento agora andam juntos. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos por modo de quê? Porque todo mundo vai tentar tirar os nossos direitos e as pessoas vão tentar evocar os seus direitos. Abra mão deles. A gente vai começar a entender o que é o cristianismo dizendo: abra mão dos seus direitos.
Porque o cerne do cristianismo é Jesus Cristo. A melhor tradução é a tradução espanhola, de Filipenses. Não julgou com usurpação. Ele não se prevaleceu do fato de que ele era Deus, continuou Deus, não devia nada a ninguém, nem precisava vir. Ele abriu mão do seu direito. Se ele não tivesse aberto mão do seu direito, nós, quinto dos infernos sem quebra-mola. E sem volta. Aí você vai dizer, pastor, mas se for assim, os outros vão montar na minha cabeça. E a gente fez o que com Cristo? Eu não tenho outra coisa para te falar. O problema é que tem muita gente que quer experimentar o cristianismo ao mesmo tempo que quer evocar direitos, quando nem Cristo evocou direitos. Ele abriu mão do direito de ser Deus sem culpa, porque geralmente é o que a pessoa diz, mas eu não fiz isso. Não, eu concordo, você pode não ter feito tudo isso, eu entendi. Eu não estou negando que você está sofrendo, não é isso. O que eu estou negando é a postura diante do sofrimento. Quando você evoca seus direitos, cuidado, porque no cristianismo, aquele que quiser ganhar a sua vida, eu estou inventando? Eu te pergunto, onde você tem perdido para demonstrar que você está ganhando? Desculpa, irmão. A gente vai continuar tendo um monte de dificuldades no meio da igreja, enquanto as pessoas quiserem, ao mesmo tempo, serem cristãs, desde que elas não precisem abrir mão dos seus direitos. A gente começa a conhecer quem é cristão quando ele diz assim, eu tenho direito, ponho na mesa e não vou exigir nenhum deles. Aí a gente começa a andar. Então, eu queria que só aqui você parasse para pensar aonde é que nós estamos. Por quê? Porque os efeitos externos do reino dos céus, eles são perceptíveis aos olhos do humano. Como é que eu sabia que Jesus Cristo estava crescendo? Vendo. Como é que eu sei se eu ou você estamos crescendo? Vendo. É simples assim. E vendo o quê? Vendo o que a gente faz quando alguém tenta tirar o nosso direito. A gente parece ímpio. Garnizé. É meu. E Jesus Cristo ficou olhando, não aprendeu nada, velho. Olha para a cruz. Se Jesus Cristo agisse como nós agimos, evocando os nossos direitos, a gente não estava aqui hoje. E nem nunca estaria. Porque ele disse, pode embainhar, se eu quisesse, eu tinha chamado a legião de acabar. Você acha que eu preciso... Vocês acham mesmo que vocês estão... Nenhuma autoridade vocês têm sobre mim, se do céu não te for concedida. Na verdade, as pessoas mataram Jesus Cristo, mas ele deixou. Como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, o que ele fez? Ele não abriu a boca. O que nós fazemos? Abrimos o berreiro. Velho. Cristianismo, que é cristianismo, agora fecha a boca. No céu, abre a boca. A única coisa que nós não abandonamos é o direito de adorarmos a Deus agora. Aí abre a boca. Evocar direito, fecha a boca. Então, você quer ver a meninice ou a adultice? É só perceber quem está abrindo a boca pelo quê. Aí você vai dizer, e eu com isso vou enfatizar que eu não estou negando o sofrimento de quem quer que seja. Eu estou negando que Jesus Cristo sofreu para morrer? Estou negando que ele não precisava ser cheio do Espírito para morrer? Mas eu estou negando que ele abriu mão do direito para morrer? Vamos começar a discussão assim, ó. Qualquer problema, vamos. O que é que você abre mão e o que é que você abre mão para a gente começar a conversa? O problema é que a gente está tentando arrumar aconselhamento sem que ninguém abra mão de nada. Aí não dá, aí faz o que você quiser, então. Porque cristianismo é cristianismo, vai ter que abrir mão. Aí você vai dizer, eu vou perder o casamento agora, beleza? Beleza, você pode perder o casamento agora. Você não entendeu ainda, irmãos.
Se hoje é essa situação, amanhã vai ser outra, depois é outra, depois... Deus é um Deus de prova. Põe isso na sua cabeça. E isso não é errôneo. Lá no Éden, não tinham caído e Deus botou prova. Deus é um Deus de prova. Então, se a gente perdeu nessa prova, significa que, beleza, igual a Raíssa uma vez foi fazer prova, aí ela passou mal, aí deu dor de barriga, aí não sei o quê, eu liguei para a médica lá em Cuiabá, tremia, ficou branca, minha filha está dando piripaque aqui. Ela tem alguma coisa para fazer? Ela tem uma prova amanhã, que ela tinha que fazer uma prova para entrar, ver se ela entrava lá no segundo grau. Então é isso, que ela está nervosa. Filha, vai lá, deita lá no quarto, lá, junto com a mãe, lá, dorme aí, deita aí, filho, fica tranquila, e respira, isso, pode dormir aí, relaxa. Fica tranquila. O pai não está exigindo nada. Pode ficar em paz. Beleza? Beleza. Deu 5 horas da manhã, eu fui lá, viu? Acorda para fazer a prova. Você pode fazer cocô na calça. Como é que você vai fazer? Você vai. Por quê? Porque a vida é de prova, irmão. Eu não estou pedindo para você passar, mas você vai passar pela prova. Vai. Porque tem muita gente que ainda não entendeu. Livre dessa prova, automaticamente livre de todas. É outra meninice. Você perdendo essa prova aqui, Deus tem mais 47 para a gente passar. Porque Ele vai nos aperfeiçoar pelas provas. Então, a grande questão eu vou ter que encarar as provas. A Raíssa foi fazer a prova. Botei no carro, fui gemendo, chiando, vai, não tem problema não, eu espero aqui. Eu vou até levar uma roupa sobressalente, se fizer cocô na casa, você tomar banho, não tem problema nenhum. Mas que você pode até desmaiar lá, não tem problema nenhum, pode desmaiar. Mas que você vai entrar na sala, você vai. Se eu fiz isso com ela, você acha que Deus não vai fazer isso com a gente? Se um dos métodos de Deus é exatamente a prova, para a gente ser aperfeiçoado? Bem, vamos lá que eu vou demonstrar isso para vocês. Capítulo 18 de João, verso 38. Olha que interessante, né? Capítulo 15 de João, verso 10. João 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu guardo os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus Cristo demonstrando que a postura dele em relação ao Pai era uma postura constante. Okay? João, o resultado disso, capítulo 18, João 18, verso 38, diz assim: perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isto, Pilatos se volta aos joelhos e lhe diz: eu não acho nele crime algum. Até Pilatos, velho, olhando Jesus Cristo, e diz, vou tentar ver se eu acho alguma coisa nele. Não acho. Por quê? Porque tudo o que Jesus Cristo estava fazendo permanecendo nos mandamentos de meu Pai. Qual é o erro nisso? 0. Qual é o resultado disso? Morreu. Mateus, capítulo 27. Vamos lá. Será que é 27? É isso mesmo. Mateus 27. Eis que esse texto aqui é interessante. Eu fico olhando esse texto, admirando. É uma pancada, mas eu fico admirando esse texto aqui. Mateus 27, 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem querer que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabiam que, por inveja, o tinha entregado. Até Pilatos sabia disso. Verso 19. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas. Eu fico imaginando o que essa mulher passou, velho. Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Eu te pergunto, quem são as pessoas que sofrem por mexer com a gente? Por quê? Porque não tinha nada de errado em Jesus Cristo. Até ímpio entendeu isso. E a mulher de Pilatos, que não tem nada a ver com peixe, ainda diz: cara, não se mete com esse cara não, porque tem alguma coisa, esse cara não fez nada, não. Quem é que sofre? Mas Jesus Cristo, o resultado do sofrimento da mulher de Pilatos, Jesus Cristo morreu. Isso não mudou a realidade de Jesus Cristo, mas mudou o impacto sobre as pessoas que estavam tentando abusar de Jesus Cristo. Porque tem muita gente que imagina que se a gente fizer a coisa certa,
a gente não vai sofrer. Então, isso não é cristianismo. Deus não vai pedir de nós a mesma coisa, na mesma medida, no mesmo momento. Mas, com certeza, Deus vai pedir de nós alguma coisa, em alguma medida, em algum momento. João Geraldo, capítulo 7, verso 7. Tem gente procurando lá, cadê João Geraldo ali? Se você está achando que Deus não vai te pedir nada, é muito estranha essa postura. Isso não é cristianismo. Por que que Deus pede as coisas para nós? Romanos, capítulo 8, verso 29. Abra lá. Está escrito lá assim. Aos que de antemão conheceu, também foram predestinados. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, o objetivo final de Deus é fazer com que eu e você nos pareçamos com Cristo. Qual é a bezetacil ou remédio que Deus vai usar? Não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe. Eu só sei que algum remédio ele vai usar. Não se engane. Até, como diz Tiago, que todos sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, só tem um jeito. Jesus Cristo era perfeito e íntegro, em nada deficiente. Jesus Cristo sofreu? Sofreu. Por quê? Porque tem sofrimento que é para nos fazer parecer com Cristo e tem sofrimento que é para a gente apontar para Cristo. Tem sofrimento que é para fazer a gente se parecer com Cristo e tem sofrimento que é só para apontar para Cristo. Entendeu? Tem sofrimento que a gente não fez nada de errado, irmão. E ainda assim vai sofrer. Porque nem sempre, fazendo tudo certo, humanamente falando, vai dar certo. Porque às vezes a gente vai fazer tudo certo e vai dar tudo errado. Muito bem, sigamos. Veja que interessante aqui, essa mulher de Pilatos muito sofria a teu respeito. O que será que essa mulher aconteceu com ela? Atos capítulo 10, olha que texto. Esse é o texto que eu fico pensando nele. Verso 37, Atos 10, 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, Pedro falando, né? Começando em Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu, todo mundo quer ser ungido. Não, beleza. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Para quê? Com o Espírito Santo e com poder. Atos capítulo 1. E vós recebereis o Espírito Santo e poder. Exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo é para acontecer com a gente. O qual andou por toda parte fazendo bem. A gente não consegue fazer o bem sem olhar quem, se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Não consegue. Tem gente que não está conseguindo nem com a sua casa. Você vem com essa piadinha para cima de mim, velho. Não, pastor, vamos fazer o bem sem olhar quem. Faz primeiro na sua casa. Não, mas veja bem, aí não. Aí o cara está tirando meu direito. Morre pelo seu direito. É isso aí. Com todo o respeito que eu estou falando. Eu não estou menosprezando a dor de ninguém. O que eu estou dizendo é que a postura correta, biblicamente, sempre vai ser abra mão do direito. Ué, mas aí o outro vai sofrer? Que seja eu sofrer por aquilo que os outros erroneamente estão fazendo contra mim e não por aquilo que corretamente as pessoas estão fazendo a meu respeito. Aí você vai dizer assim, eu só vou ler aqui, só um pouquinho. É que eu preciso entender onde que essas coisas entram no cristianismo. Diz assim, olha que interessante. Sede submissos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e cordato, mas ao perverso. Submissão a um patrão perverso. Sobre este ensino, mataram Pedro. Por quê? Porque isto é grato. Olha lá. Que alguém suporte tristezas
sofrendo injustamente. Eu vou repetir. É grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Ah, pastor, Deus não quer que eu sofra. Quem disse? De onde você tirou isso? Não, mas pastor, mas eu estou sofrendo, estão fazendo injustiça a meu respeito. Deus não quer isso. Quem disse? Eu vou repetir aqui. Por motivo de sua consciência para com Deus, porque que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, suportar essa paciência, você fez por merecer. Se, entretanto, quando praticais o bem, suportam, sois igualmente afligidos e são pacientes, isto é grato a Deus. Sobre este ensino, mataram Pedro de cabeça para baixo. E ele sofreu pacientemente até a morte. E ele disse, e isso foi grato a Deus. Aí ele diz assim, não só ele, a bucha agora vem para nós, porque a igreja estava sendo perseguida. Porquanto para isso mesmo vocês foram chamados, pois Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguir seus passos. Exemplo de quê? De sofrimento, de reação ao sofrimento. Estão me lascando. Pode continuar. Eu vou reagir corretamente assim. Prefiro morrer fazendo certo. Eu não vejo as pessoas falando assim. Eu quero morrer fazendo certo. Ah, mas se for assim, eu vou perder a juventude. Se for assim, eu vou perder minha vida. Você reclama para com Deus. Eu não tenho resposta para isso, irmão. E ele ainda diz assim, Jesus Cristo deixou exemplo. Ele não cometeu pecado e sofreu, este é o exemplo. Dolo algum se achou em sua boca, deixou exemplo, porque uma das primeiras coisas que a gente vai ter que ter muita dificuldade quando a gente sofre é fechar a boca. E Jesus Cristo sofreu, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Ele foi injustiçado? Foi. E ele abriu a boca? Não. E isso serviu para quê? Para garantir a minha salvação? Não somente. É para isso servir de exemplo para mim. Ah, mas aí estão se aproveitando de mim. Problema de quem está se aproveitando, não é meu. O problema é que a gente quer reagir corretamente se as pessoas mudarem as posturas dela. Eu mudo se você mudar. Jesus Cristo diz, você muda mesmo que o mundo não mude. Isso é cristianismo. Fora disso é meninice. E eu não tenho outra coisa para te vender. Você vai dizer, vou perder o casamento, você vai para o inferno? Não. Você vai servir de exemplo para o seu irmão? Também não. Nem para mim. Porque a gente só é exemplo para a vida de alguém quando a gente sofre quieto. Vocês, por um acaso, ouviram eu reclamar que eu sangrava? Eu fui lá tomar bolsa e segue a vida. É que eu não posso contar o desfecho, mas eu tive um bom desfecho disso. Não matei ninguém, não, tá? Aliás, matei alguém, sim, eu mesmo. É isso aí, irmão. O problema é que tem gente que está tentando vir para o aconselhamento, forçando a barra dos outros, do mundo. Irmão, a gente não vai mudar o mundo. A gente deve trabalhar para mudar? Sim. Mas as nossas reações dependem de mudar? Não. Mas e se eu perder minha juventude? Perdeu. É isso aí. Se eu perder minha liberdade? Perdeu também, irmão. Isso aí. Isso é cristianismo. Você não está entendendo? Tem gente que quer o trono e a glória ao mesmo tempo agora. Não vai conseguir, eu não tenho nada para te apresentar no lugar. Veja o que ele está dizendo aqui. Ó. Pois quando Jesus Cristo era ultrajado, você sabe o que é ultrajado, né? Mas eu vou dizer com educação. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Assim, eu brincava lá na Bahia assim, né? Aí brigavam um e outro assim, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Ah, te lascar, eu que mando em mim e tal. Aí a gente começava, né, a ser bocudo lá. Jesus Cristo não revidava com ultraje. Onde é que está o cristianismo? Em não revidar. Eu vou te matar. Pode. Eu vou falar mal de você. Pode também. Você vai pagar por isso. Mas se quiser.
As pessoas fazem só para cutucar a gente. Não, você pode cutucar o tanto. Eu não vou revidar do mesmo jeito que você. Ixi, pastor, mas se for assim, a galera vai deitar cavalo. Pois é, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo não é dos fortes, é dos fracos. Eu tenho saudade da igreja se reunir de gente que está apanhando, se lascando, sendo processada, perdendo emprego, cheia de cicatrizes no corpo e na alma. Mas a pessoa diz assim, pastor, isso dói, mas eu estou firme. É isso aí, irmão. Eu estou junto com você. Isso é cristianismo. Fora disso, é meninice. Não tente fazer a meninice um cristianismo saudável. Nunca vai ser, irmão. Eu sei que você vai sofrer, eu entendo isso. Mas, Apocalipse, capítulo 7. Quem são estes que eu estou vendo no trono? Os que alvejaram as suas vidas no sangue do Cordeiro e que vêm da grande tribulação e morreram. Mas estão diante do trono de pé. Eita tilápia, hein? Não sou pentecostal não, mas é. Aí sim. Então, estes caras estão reclamando com Deus. Deus, até quando o Senhor não vai cobrar? E Deus diz, fica na sua, a agenda é minha, eu entendi e eu vou cobrar. Pode ficar tranquilo. Mas, isso é que me surpreende do déspota chamado Jesus Cristo. Porque este é o nome que aparece lá. Fica tranquilo, porque ainda terão outros que precisarão morrer por fidelidade a mim. Você não vai fazer nada? Agora não. Eles vão morrer? Vão. Vai doer? Vai. Mas você não reclama não. Porque antes de você, eu não sou Davi. Davi mandou o camarada dele, que era da guerra, ir para o fronte e ficou atrás. Deus, Jesus Cristo foi na frente. De peito, o primeiro que morreu foi ele. Ele não é dos generais que os outros ficam brigando, ele fica lá atrás. Ele vai na frente, irmão. Eu morri e eu dei exemplo para vocês. Vem atrás de mim, faz o que eu fiz. E pode deixar que depois eu resolvo. Quem é que estava de pé? A cena é linda. Lá. Mas aqui não tem nada de bonito. Porque eu fico imaginando, tinha gente que era jogado para as feras. Você entende o que é isso, irmão? Era jogado para divertirem uma multidão. Você consegue imaginar alguém, um animal, comendo seu filho vivo e ele lendo isso aqui dizendo, fica frio que depois eu vou cobrar. Não, mas eu quero que cobre agora. Eu vou cobrar na hora que eu achar que devo cobrar. Você pode ficar tranquilo que eu vou cobrar. Fique de pé. E os caras, os bichos, comiam seus familiares vivos. E Jesus Cristo ainda diz assim, e fica tranquilo que ainda tem mais que vai morrer e eu não vou fazer nada. Tem muita gente que não abraça o cristianismo exatamente por causa desse ponto. Porque se Deus é bom, como é que ele deixa? É por isso que ele é chamado de déspota, biblicamente. Esse é o déspota. Como diria lá, a feiticeira lá no livro, como é que é o nome? As Crônicas de Nárnia, né? Ele é perigoso, mas é bom. Fica tranquilo. Ele é perigoso, mas ele é bom, irmãos. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que ele é bom. Ele não faz nada de errado. Mas, às vezes, o próprio Deus cruza os braços e diz, você vai ter que sofrer. E eu fico olhando, e eu peço a Deus isso. Senhor, me ajuda. Eu não sei qual é a experiência de sofrimento que o Senhor tem para mim. A única coisa que eu não quero é negar o teu nome. Eu não sei o que tem para frente. Mas eu não quero ficar preocupado com isso. Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu encaro. Se o Senhor não estiver comigo, eu vou cair. Mas se o Senhor estiver comigo, eu encaro. Então, a minha questão nunca é o sofrimento. Eu só tenho medo de estar sozinho. E isso Jesus Cristo diz, pode ficar tranquilo. Agora, preste bem atenção. Ele promete assim,
eis que estou convosco todos os dias. Eu fico imaginando Pedro sendo crucificado e Jesus que diz, mas eu estou aqui com você. Mas você não vai fazer nada? Agora não. Morre aí. E fecha a boca. E louva a Deus ainda. Não, mas daí complicou o negócio aqui. É meio difícil isso aí. Eu sei que é. É só crente que faz isso. Descrente não faz, não. Isso é coisa para crente, irmão. Tem gente que dá um tapa na cara, a Bíblia diz assim, dê uma pedrada. Irmão, se não for o Espírito Santo, o cara, quando ele pegar a pedra, eu estou chumbando ele na cabeça dele. É só o Espírito Santo que faz o cara dar um tapa na cara, se respirar fundo e dizer, pode bater do outro lado. Humanamente, a gente não faz isso. Então, qual é a ética celestial? Do silêncio. É a ética de eu acreditar que esse Jesus Cristo está fazendo o que é bom. É a ética de acreditar que ele disse que horrível coisa cai na mão dele. É a ética de eu saber que no momento certo que ele acha que é e não eu, ele vai cobrar o que tem que ser cobrado. É eu ter a certeza que mesmo diante da dificuldade, ele está vendo isso. E ele está presente. E ele vai agir do jeito dele. Não tente um cristianismo onde você tenta buscar todos os seus direitos e tirar todo o sofrimento. Agora, isso é meninice espiritual. Muito bem. Então, Atos 10:38, volta lá, esse é um texto importante, né? Atos 10:38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e a gente também, o qual por toda parte ele foi fazendo bem, curando, porque Deus era com ele. Na verdade, entregaram Jesus Cristo por inveja. Olha, quando fizeram isso com outra pessoa. Estou tentando achar o texto que eu separei aqui. Só um pouquinho. Os invejosos. Espera aí. Aqui. Atos capítulo 7, verso 9. Olha que interessante. Atos 7. Lembra que Pilatos sabia que por inveja entregaram Jesus Cristo, né? Atos 7 diz assim, verso 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito. Então, num certo sentido, José aqui está apontando para Jesus Cristo. E é impressionante que a Bíblia diz, mas Deus estava com José. Livrou de todas as suas aflições. É estranho esse livrou aí, porque José foi preso, irmão. José foi para a cova, ele foi vendido como escravo. Aí o texto diz, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. Lembra, José, quando ele apresenta as coisas que ele apresenta, ele diz, ache alguém para fazer isso. Ele não diz, ache a mim para fazer isso. Ache alguém. E Faraó diz, é você o homem. Então tá bom. E, diante de tudo o que aconteceu com José, venderam Jesus Cristo, entregaram Jesus Cristo por inveja. Venderam José por inveja. E qual versículo a gente tem de José exigindo seus direitos? Essa é uma pergunta interessante. A gente fala, nossa, José é um tipo de Cristo. Beleza. Onde é que ele abriu a boca exigindo o direito dele? Ele poderia, como o chefe de Estado, o primeiro depois de Faraó é José. Só eu que não vou baixar a cabeça para você. O resto, o mundo inteiro. Tem certeza? Ache alguém que Deus é com ele. É você o cara. Tem certeza? Tenho. Potifar, vem aqui. A mulher de Potifar na minha frente. Sozinha. Agora vocês vão ouvir agora. Eu pergunto, o que José fez com a mulher de Potifar? Nada. O que José fez com Potifar que não deu direito de ser ouvido? Toma aí, ó. Tá vendo? Eu não saio por baixo, não, que eu sou a cabeça no socado. Você precisa aprender. José não falou? Nada. José não exigiu? Nada. E é impressionante como a Bíblia diz que Deus era com ele. Perdendo os direitos, José quieto. Ganhando direitos,
José quieto. A única coisa que a gente via José era de boca fechada. Amargurado? Tem algum versículo José amargurado? Não. Ferido? Tem. A Bíblia diz quando ele chamou seus irmãos e finalmente vai se revelar, manda todo mundo sair, e na época não é igual agora, quem faz um muro de tijolo deitado é rico. Entendeu? Assim, tijolo em pé, tijolo deitado, né? Antigamente não é tijolo deitado, não. Antigamente tinha mão de ida e vinda para as muralhas. E os negócios eram... Acho que o banheiro era maior que isso aqui. Grande, mano, negócio grande. Só para você ter imaginar uma coisa bem grande, não os negócios pequenininhos que nós temos. E quando os caras saíram, eles saíram para longe, porque é grande o lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que lá fora as pessoas ouviram o choro de José. Estava machucado? Muito. Ele abriu a boca para falar alguma coisa contra Deus? Nunca. Ele abriu a boca para exigir seu direito? Nunca. É impressionante como o texto diz que Deus era com José. Eu fico imaginando José na prisão. O que eu estou fazendo aqui, velho? Mas Deus está me abençoando. Eu fico imaginando José pensando nisso. Como é que Deus está me abençoando e deixou eu vir para cá? Não faz sentido, velho. Qual é a perspectiva que eu tenho de sair da prisão? Nenhuma. Ou se eu tiver, por causa daquele sonho, mas a Bíblia não diz qual era a data em que aquilo aconteceria. Ele tinha aproximadamente 18 anos, e aquilo ali poderia acontecer na vida de José quando ele tivesse 55 anos. Onde é que está o texto que diz que dali a 2 anos Deus tiraria José e faria concretizar aquele sonho na vida de José? Nenhum texto tem. O texto só diz que isso aconteceria, mas o que o texto não diz é quando isso aconteceria. É só para você entender que quando José está preso, sem saber quando, mas em algum momento, ele diz, caraca, será que eu vou perder a minha vida aqui? Porque aí o que adianta, bicho? Quando eu tiver 55 anos, agora você está, todo mundo de joelho, perdi minha vida? José podia estar pensando nisso, perdi minha juventude? E o que José fez, mesmo colocando a juventude dele a risco? Nada. Ele não abriu a boca. Pelo contrário, na prisão, injustiçado, sem saber quando sairia, José servia. Só crente faz isso, irmão. A gente deixa de servir por muito menos. Você vai seguir seu ministério? Ah, não, pastor, esse ano foi um ano difícil demais. Ih, pastor, esse ano aí se prevaleceram contra mim, um monte de sofrimento, a igreja aí, não sei não, hein, pastor, cheio de gente carnal no meio da igreja, e aí a gente começa. E você não vai servir, mas só quero saber se você vai... Não, não vou não, porque olha aí, ó. Se fosse assim, velho. A Bíblia não diz que quem José estava servindo na prisão não era gente que não merecia estar na prisão. A Bíblia só diz que José não merecia estar lá. A Bíblia não fala nada das outras pessoas. Então pensa, José não fez nada para estar lá e ainda está servindo quem fez por merecer para estar lá. Você consegue entender isso, velho? Se coloca no lugar de José. Caraca, meu ministério foi de mal a pior, hein? Porque eu estou servindo sem fazer nada quem fez por merecer para estar aqui. E eu estou servindo essa pessoa. A gente conhece quem é adulto espiritual, quem tem desejo de servir. Apocalipse capítulo 7, diz que no céu as pessoas vão servir a Cristo de dia e de noite. E nos versos iniciais diz o texto que na terra as pessoas serviam. Irmão, a gente conhece quem é crente, quem tem vontade de servir na terra ou no céu. Debaixo de injustiça, não me interessa. O que os outros fizeram, não estou nem aí. O que eu sei é que eu vou servir. A quem? Pode ser, inclusive, gente de moralidade menor que a minha. Porque aquelas pessoas que estavam presas tinham a moralidade menor que a de José. José, com alguém de moralidade maior, está servindo, sem abrir a boca, muitos de moralidade menor.
E a Bíblia diz que nessa circunstância, porque humanamente nem eu nem você fazemos isso. Nessa circunstância, Deus era com ele. Sabe quando é que a gente serve? Somente se a gente tiver recompensa. Qual era a recompensa em vista que José tinha? De que um dia ele sairia. Quando? Não tem, não. E até lá faz o quê? Fecha a boca e serve. Mas Deus é injusto? Não. Parece injusto? Sim. Você olha e fala, velho, com certeza, Deus, que é para eu servir aqui? E eu fico imaginando Deus se inclinando do céu para ver a reação de José na prisão. E aí, o chefe da prisão viu que Deus era com José. E diz aqui, pensa a cena. José, serve. Ah, não, velho, ó. Eu não era nem para estar aqui, nem fiz por merecer. Agora você quer que eu vá servir os outros? Eu tinha que estar sendo servido, irmão. Não vou servir, não. Tem um monte de gente assim na igreja que só serve se a moralidade dos outros reticências. Se a gente for depender da moralidade dos outros para servir, a gente não vai servir. Nem me interessa a moralidade. Eu não estou discutindo a moralidade de ninguém. Não me interessa a moralidade de ninguém. Só me interessa a minha moralidade dizer, eu não sei o que vem de lá. Eu sei o que vai sair daqui. O quê? Serviço. E tem gente que vai responder pela injustiça que fez contra mim? Vai. Para quem? Para Deus. Eu que não vou cobrar. Eu não sei como. Deus vai cobrar. E eu, inclusive, vou colocar isso diante de Deus. Só pode? Não, eu cobro do meu jeito. Só que o jeito de Deus... Estou terminando, tá, irmão? É que eu fico empolgado com esse negócio. O jeito de Deus é... Chega no começo do dia, quanto que é a diária? Vintão. Estou aqui, vintão. Chega meio-dia, quanto que é a diária? É vintão. Eu dou vintão por meio-dia. Aí chega lá, 5 horas da tarde, quanto que é a diária? Vintão. Eu dou vintão por 1 hora. Ah, velho, lá os caras já falaram, não, tá de brincadeira comigo. Eu estou aqui desde as 8 horas da manhã, fala, o dinheiro de quem que é? Eu precisava pagar você? Você não estava desempregado? Eu precisava contratar você? Não enche o meu saco, o dinheiro é meu, eu faço do meu do dinheiro que eu quiser, irmão. Agora você quer distribuir o meu dinheiro? Não, ganha o seu. Eu não combinei com você que eu ia pagar? Combinou. Paguei? Paguei. Estou te devendo alguma coisa? Estou. Então fica na sua, agora não vem mexer na minha administração. Por quê? Porque na hora de servir, irmão, na igreja, a gente vai encontrar pessoas que estão chegando nos finalmente, e a gente até brinca assim, você chegou agora, ainda quer sentar na janela e cuspir para cima? Aí não, bicho, eu estou aqui desde 23 anos atrás, aqui servindo, e você chegou agora que ocupar o mesmo lugar que eu? E Deus diz, e o que é para você fazer? Nada. Fecha a boca e serve. Só isso. Por quê? Deus não precisava nem ter me contratado. Eu nem sei dos outros. Eu só sei que Deus não precisava ter me contratado. Ele me contratou por graça. Obrigado, Senhor. Só serve. Parece injusto. Eu fico olhando algumas coisas assim, cara, esquisito isso aqui, hein, Deus? Aí pode até conversar com ele, não tem problema. Mas no final das contas, você põe na mão dele e segue. Tá bom? Deixa eu ver aqui, tinha umas coisas interessantes. Só um pouquinho aqui. Eu vou... Falei. Muito bem. Perguntas? Isaías 29, último texto, e a gente encerra. Alguém quer perguntar? Falar? Colocar? O cristianismo que a galera quer fazer é um cristianismo simples. Fala aí. O microfone aí. Isaías 29, verso 9. Dentro desse contexto de servir para além das circunstâncias, tem um versículo que é muito bacana, que fala: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Isso. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126. Às vezes o sofrimento está na nossa casa. É sofrimento em qualquer lugar, irmão. Só serve. Vamos fazer uma brincadeira de crente aqui? Vamos ficar 1 mês servindo sem reclamar? De nada. E sem exigir nada. Porque era para eu e você estarmos no quinto dos infernos.
um mês servindo, sem abrir a boca para reclamar e sem abrir a boca para cobrar direito nenhum. Aí depois de um mês a gente volta a cobrar do jeito que a gente quiser, aí volta a nossa brincadeira de cristianismo. Mas vamos tentar um mês assim, para você ver? É isso aí, mano. Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo com várias coisas. E eu não estou negando o sofrimento de ninguém. Eu só estou dizendo que não tente viver um cristianismo por causa dos outros. Recolha a sua mão e recolha a sua língua. E só anda. Isaías 29, verso 9. Hã? Ivani, quer falar, Ivani? Fala aí. Desculpa, eu não tinha visto, tá? Qual vai ser a sua resposta? Mas o senhor Você já falou... sabe? Beleza. Eu estou achando que eu sei, né? Não preciso nem responder. Mas, assim, o que eu queria que o senhor comentasse, por exemplo, o senhor fala assim de suportar o sofrimento. Ok. Ou seja, suportar o sofrimento do outro. A gente sabe que Jesus suportou até a morte. Perfeito. Mas eu pergunto aqui ao senhor, até quando e até que ponto suportar? Vamos falar entre cônjuge, marido e mulher. Até quando, até o que suportar do outro? Até quando? Porque tem coisas que... Oi? É uma excelente pergunta. Até que alguém não faça, me obrigue a pecar. Só isso. Pronto. Porque a mesma resposta que é para o cônjuge é a mesma resposta que é para Deus. Eu só não vou pecar. Ponto. Isso aí você não pode exigir de mim. Fora disso, eu vou seguir. Com a boca fechada, sem exigir nada. Isaías 29, verso 9. Estatelai-vos e ficai estatelados. É ficar embasbacado mesmo. Cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados, não de vinho, andam cambaleando, não de bebida forte. Tem muita gente bêbada, sem beber nada. Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono, que é uma pessoa que está entorpecida na alma. Se fosse olhar na psicologia, o nome é anedonia. Tá bom, é bonitinho esse nome, cuidado, tá, irmão? Fechou os vossos olhos, que são profetas, e vendou as vossas cabeças, que são videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele responde, não posso porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, peço-te, e ele responde, eu não sei ler. Verso 13, e o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, Jesus Cristo repete isso, o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Jesus Cristo condena o aprendizado mecânico. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tem certeza? 5. Olha, 6, 7,5, 9. Eu me lembro quando eu aprendi, a gente foi aprender a tabuada, né? 2 vezes 3, e 3 vezes 2. Ah, não, pelo amor de Deus, né? 2 vezes 3, velho. Eu só aprendi tudo, agora eu vou dar mais 2 horas para aprender do 3. Cara, o dia que eu aprendi que 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, caiu o mundo, velho. Eu descobri a merda. Por quê? Porque eu não fazia a menor ideia que ir para lá e voltar é a mesma coisa, velho. Eu só achava que dava para ir. Por quê? Isso chama-se aprendizado mecânico. Você nem está pensando no que você está gravando. Você só está falando. O que é que significa? Não tenho a menor ideia. Como é que Deus vai ensinar a gente fora do aprendizado mecânico? Bezetacil. É isso aí. Ele vai chacoalhar a nossa vida. Você vai dizer, cara, não estou entendendo nada. Isso aí, agora você vai começar a aprender. E ele chacoalha de novo, mas não estou entendendo, piorou. Serve, irmão. Mas é só para servir? É. Tá, mas e quando? Não sei. Eu que mando, déspota sou eu, e horrível coisa cai na mão do Deus vivo. Você tem dúvida sobre a minha capacidade de cobrar? Não, então anda. E não olha para trás. Não tem mais, irmão. Fecha a boca, recolhe a mão e anda. Mas aí você vai andando e vai aprendendo que a gente tem que confiar em Jesus Cristo. Aquele que cobra. Quando? Quando ele achar que deve. Pode ser no último dia, de maneira plena, mas pode ser que ele cobre de algumas pessoas agora, sem a gente saber. Eu tenho vários e vários exemplos disso.
Eu poderia contar alguns, mas eu não quero ficar tocando terror. Eu quero que a gente saia daqui confiando em Jesus Cristo. Até que ponto? A ponto de eu aceitar que alguém pode impor sobre mim um sofrimento. E eu não vou pecar, mas ela pode continuar impondo um sofrimento sobre mim. Isso impede de eu andar? Depende de que tipo de cristianismo nós estamos achando. Se a gente está tentando um tipo de cristianismo que tira a gente do sofrimento agora, toma cuidado, porque isso é mais ou menos o que a galera faz, matando a galinha preta, jogando um negócio, um litro de pinga na esquina, e diz, faz assim para mim. A gente só não faz isso. A gente só vem na igreja, joga uma meia dúzia de dízimo aqui na coisa e diz, Deus, faz isso para mim. E Deus diz, eu faço se eu quiser. Você está disposto a dar as coisas para Jesus Cristo e Ele piorar a tua vida? Você está disposto a continuar frequentando e dando todas as coisas que você está dando e Deus apertar a mão sobre você? Ou você acha que obrigatoriamente vindo aqui a gente vai estar livre obrigatoriamente de todo sofrimento? Cuidado para você não confundir cristianismo com idolatria. Bora orar? Pai, obrigado pela tua palavra. São desafios enormes. Todos nós aqui carecemos do enchimento do teu Espírito para que possamos servir como Cristo serviu. A cada dia, crescendo em estatura e graça. Senhor, tem misericórdia de nós. Crescer em estatura e graça significa reagir como alguém que está adultecendo na alma. Qualquer outra pessoa, se passasse por circunstâncias semelhantes ao que nós passamos, fariam diferente. É porque elas não estão crescendo em estatura e graça. Ajuda-nos a crescermos e a confiarmos no Senhor. O Senhor é o nosso vingador. O Senhor é aquele que, como ovelha muda perante os tosqueadores, não abriu a boca. Deu exemplo para nós seguirmos os seus passos. E nossos irmãos do passado, muitos deles morreram seguindo esses exemplos. E muitos de nós, o Senhor disse que ainda morrerão. Senhor, isso é difícil para nós. Ajuda-nos porque nós não queremos idolatrar o sofrimento. Nós queremos, sim, exaltar a nossa confiança no Senhor em qualquer circunstância. Ainda que as circunstâncias sejam de cobrança de outros que estão fazendo contra nós. E nós podemos colocar isso diante do Senhor. Mas do mesmo jeito que podemos colocar aquilo que as pessoas ímpias, por exemplo, fazem contra nós, nós também devemos colocar a vida de cada uma delas para que sejam alcançadas por graça e bondade. Se nós fazemos isso e oramos assim por aqueles que hoje são inimigos teus, o que nós deveríamos fazer por aqueles que impõem sofrimento sobre nós e que são nossos irmãos em Cristo? Uma boa pergunta. Espírito Santo de Deus, enche-nos do Senhor, para que possamos reagir influenciados e dominados por Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.